Então, pessoal, nessa parte aqui da videoaula a gente vai continuar resolvendo os exercícios a partir aqui da questão 6. A questão 6 é uma questão que caiu para contador júnior, né? Contador da Transpetro no ano de 2011. A banca foi a Sesgran Rio. A questão é o seguinte: aqui temos informações, né, de empresas do segmento da indústria têxtil, empresa Alfa, Beta, Gama, Delta e Epson, onde a gente tem o patrimônio líquido e o capital de terceiros. Né? Ao se considerar o índice de participação de capital de terceiros, a empresa que apresenta o maior endividamento a gente tem que calcular aqui para ver qual a empresa que tem o maior endividamento, ou seja, quanto maior aqui o valor do índice, né, de participação de capital de terceiros, ou o índice lá, o grau de a alavancagem, né, maior vai ser o endividamento da empresa. Então vamos calcular, né? Então, para a gente calcular esse índice, né, de participação de capital de terceiros, a gente pega o passivo total dividido pelo patrimônio líquido. Lembrando que o passivo total, né, é o passivo circulante mais o passivo não circulante dividido pelo patrimônio líquido. Mas nessa questão 6 aí, a gente já tem o capital de terceiros, né? Porque o passivo circulante mais o passivo não circulante também é igual ao capital de terceiros, né, dividido pelo patrimônio líquido. Então é só a gente pegar e substituir que a gente vai calcular, né, vai determinar qual é o endividamento. Bora ver na empresa Alfa. Na empresa Alfa vai ser o capital de terceiros, né? O capital de terceiros dividido pelo patrimônio líquido, certo? Dividido pelo patrimônio líquido. O capital de terceiros dessa empresa aqui é 309.861,65 dividido pelo patrimônio líquido, que é 455.678, né, 9. A gente divide isso aí, esse valor, 309.861,65 dividido por 455.678,9, é 0,67, né? 0,67, aproximadamente aqui 0,68, certo? Esse aqui é da empresa Alfa. Vamos ver da empresa Beta. De novo, né? Capital de terceiros dividido pelo patrimônio líquido. Se vocês não quiserem utilizar todo esse valor aí, você poderia pegar, por exemplo, 337 dividido por 512. Quanto dá 337 dividido por 512? 0,65, certo? 0,65. Aproximadamente aqui no meio deu 0,66. Essa aqui dá beta, né? Alfa, beta. A empresa Gama. Vou tentar dar uma simplificada também. Vou pegar a capital de terceiros, 440, dividido pelo patrimônio líquido, 678, certo? 440 dividido por 678, 0,64, aproximadamente 0,65, porque deu 0,648 aqui no meu cálculo. Aqui da empresa Delta, vamos pegar o capital de terceiros aqui. Da empresa Delta, vamos pegar aqui o capital de terceiros, é 602 dividido por 718, né? 602 dividido por 718, 0,83. Olha, isso aqui deu bem elevado mesmo, 0,83. Praticamente já é o maior endividamento. E aqui é 602, tá certo. Eu pensava que era 502, mas 602. Bora ver a empresa Epson. A empresa Epson aqui, capital de terceiros, 530, né, 530 dividido por 856, né, 530 dividido por 856, 0,61. Ó, vocês podem perceber que o maior índice aqui de endividamento, né, a empresa, o maior endividamento aqui é da empresa Delta, né, letra D.
A empresa que tem maior endividamento é a empresa Delta, sem dúvidas. Aqui é 602 por 718, né? A empresa Delta, aqui então é a letra D, né? Letra D, porque está perdendo aqui a empresa que apresenta o maior endividamento, certo? O maior endividamento. Vamos agora para a questão número 7. Aqui na questão 7, uma questão para contador, né? PGM do Rio de Janeiro, né? Ano de 2005. Considere os dados abaixo, responda as questões. Aqui tem umas informações, 2004, 2004, 2005. Os índices de participação de capital de terceiros em 2004 e 2005 foram respectivamente de, né, o índice de participação de capital de terceiros no ano de 2004 e no ano de 2005. Como é que a gente vai calcular esse índice? É bem fácil. Esse índice de participação de capital de terceiros aqui, a gente vai calcular no ano de 2004, né? Do ano de 2004. Então vamos calcular aqui, né? 2004 e 2005, esse índice, né? Esse índice, ele é calculado como? A gente já sabe, né? É o passivo total dividido pelo patrimônio líquido, certo? Né? Passivo total dividido pelo patrimônio líquido. Só que aí, lá na questão 7, com as informações que a gente tem, os dados, a gente não tem dado diretamente o passivo total. Mas o passivo total, pessoal, é o passivo circulante mais o passivo não circulante, né, dividido pelo patrimônio líquido. O passivo circulante a gente tem. E o passivo não circulante é o exigível a longo prazo. Um exigível a longo prazo é passivo não circulante. Certo? É passivo não circulante. Então em 2004, vamos ver como é em 2004. Passivo circulante 40 mil, mas o passivo não circulante, que é exigível a longo prazo, 15 mil. É dividido pelo patrimônio líquido de 2004, podem olhar lá, 125 mil. 125 mil, certo? Em 2005, passivo circulante em 2005, 80 mil, mais o exigível a longo prazo, 10 mil, dividido por patrimônio líquido, 180 mil. 180 mil. Aqui vamos calcular 40 mil mais 15 mil, né? 55 mil dividido para 125 mil. 55 mil dividido para 125 mil. 0,44. Qual é que é? 44%. Certo? 44%. E aqui a gente tem, né? 2005, 80 mil mais 10 mil. 90 mil. Dividido para 180 mil, é metade, né? Igual a quanto? 0,5, que é igual a 50%. Então, vamos ver, os índices de participação de capital de terceiro em 2004 foi de 44%, em 2005 de 50%. Então, a alternativa correta para marcar é a letra A, né? Letra A. O grau de endividamento, né? O endividamento e o índice de participação de capital de terceiros. Agora a gente vai resolver a questão 8. Na questão 8 ela é um pouquinho mais trabalhosa, mas não é difícil não também. A questão é: a partir das demonstrações apresentadas abaixo, faça uma avaliação completa da empresa utilizando a metodologia do valor contábil e apresente de forma dissertativa a sua análise. Olha, a gente tem praticamente o balanço patrimonial da empresa, né, no ano de 2011, 2010. A gente tem também o demonstrativo do resultado de 2011. Né, daqui dá para extrair muitas informações mesmo, certo? Então vamos, já que é para utilizar a metodologia do valor contábil, então vamos usar os indicadores e vamos verificar os valores aí que a gente consegue extrair a partir, né, dessas demonstrações contábeis que nós temos, esses dados aqui, certo? Vamos calcular, então bora tentar fazer uma análise completa a partir dessa metodologia. Bora calcular aqui no ano de 2010, vamos fazer uma análise para o ano de 2010. No ano de 2010 eu consigo calcular, por exemplo,
Bora calcular a rentabilidade do patrimônio líquido, né? A rentabilidade do patrimônio líquido é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido, certo? Bora ver quanto que dá essa rentabilidade do patrimônio líquido. O lucro líquido em 2010 e não vai dar para calcular, né? Porque eu não tenho o DRE de 2010, eu tenho só o de 2011. Então não vai dar para calcular aqui, né? Eu não tenho como calcular essa informação em 2010. Não tem como calcular, né? Porque a gente não tem o valor do lucro líquido, a gente só tem o DRE de 2011, certo? A gente não consegue também calcular. Aqui então no ano de 2010 eu não consigo calcular o retorno sobre patrimônio líquido porque eu não consigo saber o valor do lucro líquido, que eu não tenho o demonstrativo de 2010. Também não dá para calcular o retorno, né, a rotatividade das vendas, né, sobre patrimônio líquido também não dá porque eu não tenho a receita líquida de vendas, e não dá para calcular também a rotatividade do lucro operacional porque eu não consigo extrair e saber o valor do lucro operacional porque a gente não tem o demonstrativo de 2010. Também não dá para calcular, certo? Mas, por exemplo, o IPL de 2010, a gente consegue calcular, certo? O IPL vai ser o ativo, né, imobilizado bruto menos a depreciação dividido pelo patrimônio líquido vezes 100, certo? Isso no ano de 2010. O IPL, vamos ver se está muito comprometido nesse patrimônio líquido da empresa com o ativo imobilizado. O imobilizado de 2010 dessa empresa deu imobilizado 150 mil reais. 150 mil, menos a depreciação. Aqui eu não preciso informar para vocês a depreciação, porque vocês podem ir lá no balanço e vocês vão ver que estava lá o valor da depreciação, 50 mil reais. Ou seja, vai ser menos 50 mil. Menos 50 mil reais, né, depreciação. Dividido pelo patrimônio líquido, né, o patrimônio líquido de 2010. Imobilizado 150 mil, tá certinho, tô olhando aqui. Depreciação 50 mil, tá certinho. Patrimônio líquido de 2010, 320 mil. 320 mil reais. Certo? Eu vou ver aqui quanto que vai dar. 150 mil menos 50 mil, 100 mil. 100 mil dividido para 320 mil. 0,31. Né, vezes 100, aproximadamente aqui 31%. Não é um valor tão elevado. Tem mais giro do que... Não está tão comprometido esse patrimônio líquido com imobilizado. Deu 31%, né, o IPL dessa empresa em 2010. O IPL em 2010 deu 31%. Deu 31%. Deu 31%. Agora vamos ver aqui a alavancagem, né, dessa empresa. A alavancagem, ou seja, o endividamento dela, né, participação de capital de terceiros. A alavancagem, né, o APL, vai ser igual o passivo total dividido, né, pelo patrimônio líquido. O passivo total vai ser passivo circulante mais passivo não circulante dividido pelo patrimônio líquido. Vamos analisar aqui, no ano de 2010. Conta do passivo. Passivo circulante em 2010, 180 mil reais. 180 mil reais. O APL vai ser igual. Passivo circulante, 180 mil. Estou olhando aqui no balanço. No ano de 2010. Passivo não circulante, não tem nada, né? Então vai ser só 180 mil, dividido pelo patrimônio líquido, né? 320 mil, o patrimônio líquido em 2010. Então vamos só fazer o cálculo aqui, 180 mil dividido por 320 mil, 0,56. Essa aqui é vezes 100, tem aproximadamente 56%.
está um pouquinho elevado, né? Mais da metade do patrimônio líquido está comprometido, né, com dívidas, né, com capital de terceiros tá bem significativo aqui, 56%, né? Isso, né, em 2010. Então, para 2010 eu só consigo fazer essa análise aí, 2010. Agora bora ver para o ano de 2011. O ano de 2011. Como eu não consegui calcular RPL, RVPL e RLOP para 2010, eu vou logo calcular o IPL para fazer um comparativo aqui, né? O IPL de 2010, né, a alavancagem de 2010 com o IPL de 2011 e a alavancagem de 2011. Bora ver aqui o IPL de 2011, para a gente fazer logo uma análise aqui, né? Então o IPL a gente já sabe que é o ativo imobilizado bruto menos a depreciação dividido pelo patrimônio líquido vezes 100, certo? O IPL de 2011, agora é 2011, ativo imobilizado bruto, imobilizado 420 mil. 420 mil. Olhem lá no balanço, imobilizado 420 mil, menos a depreciação em 2011, 80 mil. Menos 80 mil dividido pelo patrimônio líquido de 2011. O patrimônio líquido de 2011 foi meio milhão, 500 mil. Né? Vezes 100. Bora fazer o cálculo aqui. Né? 420 mil menos 80 mil, né? Dividido a 340 mil dividido para meio milhão, 500 mil. 0,68 vezes 100 dá 68%. Dá 68%. Olha, se a gente for comparar o IPL de 2010, o IPL de 2010, em 2010 foi 31%. O IPL de 2011 foi 68%, aumentou muito. No ano de 2011, a empresa começou a investir muito no ativo imobilizado. Tá? A boa parte do capital próprio da empresa, do patrimônio líquido, tá diretamente relacionado, né, ao imobilizado. Está bastante comprometido, entendeu? Foi de 31% para 68%. Isso não é bom, porque a gente sabe que nesse índice aqui, nesse indicador, quanto menor, melhor. Certo? Bora ver aqui o endividamento se aumentou. Bora ver. Em 2010, a alavancagem foi de 56%. Né? A participação de capital de terceiros foi de 56%. Bora ver em 2011. A PL 2011. Participação de capital de terceiros, né? Vai ser o passivo total. Vai ser o passivo total. Né? Eu vou dividir tudo esse passivo total pelo patrimônio líquido. O passivo total é o passivo circulante mais o passivo não circulante dividido pelo patrimônio líquido. Passivo circulante mais em 2011. Passivo circulante 220 mil mais o passivo não circulante 180 mil dividido pelo patrimônio líquido, né, que é 500 mil. Vamos fazer o cálculo para verificar quanto é que dá esse endividamento, essa participação de capital de terceiros aqui, né? 220 mil mais 180 mil dividido por 500 mil. 0,8. Ixi, aumentou, né? Isso aqui é 0,8 vezes 100, 80%. Olha, se a gente já vai fazer logo analisando esses dois indicadores. O IPL de 2010 era 31% nessa empresa. Em 2011 foi para 68%, aumentou ao invés de diminuir, ou seja, a empresa, o patrimônio líquido da empresa está mais ainda envolvido com o ativo imobilizado, ou seja, tem menos dinheiro por giro. O endividamento, a participação de capital de terceiros nessa empresa em 2010 era de 56%. Em 2011 foi para 80%, aumentou muito a participação de capital de terceiros, né, nessa empresa, certo? Ou seja, só por esses índices aqui,
a gente verifica que não está muito interessante, não foi muito vantajoso, né? De 2010 para 2011, em termos do ativo imobilizado e da participação de capital de terceiros, tá? Mas a questão, ainda dá para calcular outros indicadores, né? De 2011, a gente vai continuar calculando. Como a gente tem um demonstrativo, né, dessa empresa, dá para calcular aqui a rentabilidade do patrimônio líquido, que é uma informação muito importante. Dá para calcular a rotatividade das vendas e dá para calcular a rotatividade do lucro operacional. Eu vou calcular a rotatividade do patrimônio, a rentabilidade do patrimônio líquido, que é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Em 2011, né? O lucro líquido em 2011, o lucro líquido do exercício, podem lá ver lá na demonstração, lá no DRE, é 96 mil. Dividido pelo patrimônio líquido, né, de 2011, que é 500 mil. Vamos dar uma analisada para verificar aqui. $96.000 dividido para 500 mil. Aqui dá 0,19, né, vezes 100, 19%, né? É até atrativo, né? A gente teve praticamente um lucro de 19% em relacionado ao que foi investido nessa empresa. É interessante, porque aqui quanto maior, melhor, certo? Quanto maior, melhor. Infelizmente, não deu para calcular o RPL de 2010, porque a gente não tem um balanço, o DRE de 2010, para a gente saber qual foi o lucro líquido de 2010, certo? Bora calcular aqui. Vamos calcular aqui pelo menos a receita, a rotatividade das vendas, né? O RVPL, que é a receita líquida de vendas dividido pelo patrimônio líquido. A receita líquida de vendas em 2011 foi de R$1 milhão. Foi boa. R$1 milhão. Dividido pelo patrimônio líquido, que é 500 mil. Ou seja, aqui vai ter quanto? Vai ter uma rotatividade de 2 vezes comparado, né? Também não é tão atrativa. Deveria ser aqui, quanto maior, melhor também. Deveria ser mais interessante. Então, se a gente for analisar, né, em 2011, a empresa em 2011 até um lucro interessante em termos para quem for investir. Porém, se a gente for analisar aqueles outros indicadores, se a gente for analisar esses indicadores aqui do IPL e da alavancagem, já não teve um resultado tão interessante, porque a empresa, o IPL de 2010 foi 31%, né? A empresa estava nessa relação do seu patrimônio líquido com um ativo imobilizado de 31%, aumentou muito, foi para 68%. Aqui o índice quanto menor melhor, ou seja, a empresa investiu mais em ativo imobilizado, comprometeu mais seu capital próprio em relação ao ativo imobilizado, e a empresa está mais endividada também. A alavancagem na participação de capital de terceiros foi de 56% para 80%, certo? Então, isso aqui não é muito interessante em termos de uma avaliação de uma empresa. Mas, a rentabilidade do patrimônio líquido de 2011 até que é interessante, 19%, 20%, está interessante, mas não está interessante esse aumento do IPL e da alavancagem de 2010 para 2011, certo? Então, pessoal, a gente finaliza aqui a resolução dos exercícios. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima.